Pois é literalmente isso que vocês viram no título. Antes de começar a falar, agora são 11h42, o dia 20/11. E pra ser sincero, eu não sei nem se eu queria estar falando isso, mas eu simplesmente não tô conseguindo dormir, porque eu tô com medo de tô com medo de fechar o olho e morrer. É foda. Eu tô sem voz, porque eu basicamente vomitei por quase 2 minutos inteiros. É difícil. Bom, a minha intenção aqui não é fazer visualização em cima, né? Porra nenhuma. É algo que aconteceu comigo e eu sinto que eu precisava ter essa conversa comigo mesmo. E eu tenho certeza que eu não sou o único que passa por isso. Provavelmente não, tenho certeza. Tem muita gente que passa por isso. Eu não sou o primeiro, não vou ser o último. Não seria o único a passar por isso. Se o que aconteceu comigo talvez servir para alguma reflexão aqui, pra gente tentar chegar em um lugar, eu tentar chegar em algum lugar. Se tiver alguém que tenha esse mesmo problema, esse mesmo pensamento que eu tava tendo, essa mesma loucura. Porque pra mim foi loucura, pra mim não tem outra história. Não tem outro motivo. Quero tentar de alguma forma conscientizar vocês. Conscientizar, não sei como fala, não sei qual é a palavra. Mas acho que vocês entenderam. É mais uma forma de mostrar que se alguém aí tem isso, você não tá sozinho, cara. Se quiser vir trocar uma ideia depois, pode chegar, eu respondo todo mundo. Na terça-feira, dia 18. Terça-feira, dia 18, 2 dias atrás, por volta das 9h30 da noite, da madrugada, eu basicamente quase morri. Cheguei a ver a morte de perto. Uma sensação que eu não quero sentir de novo. Não pretendo nunca mais sentir de novo isso. Não foi porque eu quis. Eu não queria ter chegado a esse ponto. Não queria nem imaginar que isso fosse acontecer. Cara, é tanta coisa que eu não sei nem como começar. Eu tô só soltando meus pensamentos. Eu tô com uma certa dificuldade de falar depois do ocorrido. Mas enfim, basicamente, desde os meus 14 anos, eu tava com muita coisa na cabeça. Eu tava numa escola que eu não me sentia bem-vindo. Eu era zoado por todo mundo. Eu não sentia realmente que eu tinha amigos de verdade. Eu odiava ir. Tinha dia que eu chorava em casa porque eu não queria ir. Meu avô tava numa situação que não... Meu avô acabou ficando doente, teve uns AVC, acabou que ficou aqui pra criar aqui em casa. Acabou que minha mãe saiu do emprego pra cuidar do meu avô. Primeiramente, meu avô não é esse avô que eu tô contando que ficou doente. Ele não era pai da minha mãe, ele era pai do meu pai. E ninguém da família basicamente queria cuidar do velho. O pessoal queria mandar ele pro asilo, deixar ele lá. Acabou que pra não precisar acontecer isso, minha mãe saiu do emprego. Minha mãe, mulher de coração aberto pro mundo, ajuda todo mundo. Ela resolveu sair do emprego dela pra poder ficar com meu avô. Meu pai, vida toda foi entregador de moto. Atualmente ele tá no carro, né? Tá fazendo coisa de motorista, tudo. Eu tinha uma vida boa financeiramente falando. Eu basicamente tinha tudo que eu queria. A questão não vem diretamente do financeiro, a questão vem do... que não ficou um clima agradável aqui em casa. Meu pai, nesse certo momento, acabou sofrendo um acidente. Ele desmaiou na moto, quebrou o braço, acabou perdendo clientes. Teve que começar a rodar de aplicativo, não conseguiu manter a situação da hora.
Daí ele chegava em casa estressado todo dia, ele dá pra ver claramente que ele tava esgotado. E eu com meus 14 anos de idade, eu não podia basicamente fazer nada, né? Eu não. Porra, uma criança. Eu só ficava vendo a situação. Minha mãe sem emprego, meu pai perdendo o dinheiro que ele tinha. Meu avô na situação que ele tava. O pessoal chegou uma hora e começou a perder a paciência com o velho. Começou a briga. Todo dia era briga. Eu acordava aqui em casa, eu acordava na base dos gritos. Enfim, é muita coisa. Essa parte eu não pretendo me adentrar muito, é só pra dar um contexto. E acabou que nesses meus 14 anos eu tentei a minha primeira tentativa de suicídio. Com 14 anos de idade eu fui na caixa de remédio do meu avô. Peguei basicamente todos os remédios que ele tinha e simplesmente fiquei olhando os remédios. Eu não cheguei a tomar, mas foi foda. Foi foda, gente. Eu acho engraçado que eu mandei mensagem pra um amigo que eu tinha lá na escola, falando, mano, se acontecer alguma coisa comigo hoje, meus videogame é seu. Eu tinha muito videogame, eu deixei tudo com. Eu ia deixar tudo com ele, ia largar tudo com ele. Enfim, antes de eu ter cogitado em fazer isso, eu tentava. Eu tentava falar as coisas que eu não tava. Eu tentava, realmente, eu tentava falar as coisas que eu tava sentindo. Eu falava que eu não tava gostando da situação aqui em casa, que tava tendo sua briga, que eu tava ficando de saco cheio do povo aqui. Minha mãe, eu me sentia preso, eu não podia fazer as coisas que eu queria, não podia ir pra onde eu queria. Era sempre no meu pé. Tipo, hoje eu entendo que realmente é preocupação do mundo e tal. Mas na época eu era criança, eu não me sentia bem, eu não tava legal no ambiente que eu tava. Que no caso seria a escola, eu não tava gostando nada daquilo. Em casa tava uma merda de conviver. Eu fui querer desabafar isso. Fui falar pra quem? Pra minha avó. Minha avó foi e falou pro meu pai não gostou. Foi e me deu umas pauladas. Não no sentido lá eles, os bandos de viado, foi no sentido violento da palavra. Ele foi e soltou, se você não tá feliz com a vida, não tá feliz com o mundo, morre. Ele basicamente falou isso pra mim. Eu ia fazer, eu ia. Mas enfim, acabou que eu não tive coragem pra fazer nada. Realmente só passou esse pensamento na minha cabeça e eu acabei entendendo o seguinte: se eu não sou bem-vindo, eu vou tentar me encaixar no mundo. Eu vou simplesmente começar a aceitar a situação que eu tô vivendo, porque vai passar, uma hora passa. Daí foi um ano inteiro eu andando só de touca, porque eu queria ficar escondido. Touca, digo, capuz, eu colocava o capuz quase até o olho, porque eu me sentia escondido, eu não queria ser visto. Eu tinha medo se alguém fosse falar comigo. Comecei a ficar com medo de conversar. Não chegava em ninguém pra conversar. Eu era mais recluso na minha. Mas enfim, essa daí foi só uma parte da minha vida. Depois, atualmente eu tô com 20 anos. Tenho 20 anos de idade. E... Ou seja, se passaram 6 anos. 6 anos. Com a minha cabeça uma bagunça. Eu não sentia que nada que eu tava vendo era real. Eu não tava me sentindo bem com a vida. Não conseguia terminar nada do que eu começava. Esse canal aqui é um exemplo. Já postei vídeo de tudo aqui. Atualmente tá tudo arquivado. Tá tudo no não listado. Porém esse canal existe desde 2015. Antes eu postava direto. Só que daí parei por vontade própria. Depois eu resolvi voltar. Postava 2 vídeos. Morria. Postava mais 2 vídeos. Parava de novo. Sumia por 3 anos, fazia um outro vídeo e falava, não, agora vai. Parava de novo. Eu tava num emprego em 2023, entrei no emprego, passei o ano de 2024 todinho nele.
Era um emprego que eu não curtia, que eu me via preso, fazendo a mesma coisa todo santo dia. Nesse meio tempo, eu na situação que eu tava, eu achava que eu tava ficando melhor, né? Eu achava que eu tava ficando melhor. Fui e comecei um relacionamento que não era pra ter começado. Desde o início já dá pra ver que não ia ser legal pra mim. No primeiro dia já foi uma merda. Antes mesmo de eu sequer conhecer a pessoa, já foi uma merda. 2 anos eu fingindo ser quem eu não era, me forçando a ser outra pessoa, só pra tentar agradar a outra. Eu não quero muito entrar nesse assunto de relacionamento, que isso daqui é algo que eu quero deixar pra trás. Já deixei, porém, querendo ou não, foi algo que fez parte da minha vida, faz parte da minha história. Não dá pra simplesmente apagar. Daí foi se juntando os problemas que eu já tinha da minha infância, junto com os problemas que eu fui adquirindo durante esse tempo todo. Coisas que eu adquiri durante esse serviço. O serviço em si, até que tava tranquilo. Porém, eu me vi trabalhando só pra manter um relacionamento. Que se eu não fizesse, eu tava errado. Se eu só quisesse ficar em casa, eu ouvia xingo, eu só... Eu já fui chamado de imprestável porque eu não quis chamar um Uber. Pra vocês terem uma certa noção do que eu tava passando. Tem coisa muito pior, mas prefiro manter no off isso daqui, que não quero ficar expondo. Foi 2 anos mantendo isso, juntando tudo que eu já tinha. Me endividei, porque eu ganhava valor X, eu queria gastar 3x pra poder simplesmente agradar alguém que não deveria ser agradada, e me deixando de lado. Eu me preocupando com a situação dentro de casa, a situação financeira ficou ruim aqui. E acabou que, em certo momento, eu acabei pegando um vício fudido por aposta. Me viciei com aposta, comecei a fumar, beber. Tudo isso que eu tô contando aqui agora foi do ano passado pra cá. Fumar eu já fumava. Parei tem uns 3 meses já. Mas enfim, a minha situação começou a apertar, a situação aqui de casa começou a ficar apertada também. Comecei a me endividar com cartão. Eu tenho dívida de 7 mil no Santander. Só no Santander, tirando os outros 6 bancos que eu tinha conta na época. Daí, consequentemente, quando eu me viciei em aposta, foi por conta que eu tava precisando de dinheiro. Eu joguei a primeira vez, eu ganhei muito dinheiro apostando a primeira vez. Se eu não me engano, eu tinha colocado 200 na plataforma e tirei 4 mil, tá ligado? Eu falei, caralho. Deu 2 semanas, eu perdi tudo esses 4 mil que eu tava tentando fazer muito mais. Perdi o dinheiro que eu tinha guardado, tentando fazer muito mais. Eu comecei a me ver numa sinuca como que é, pô? Numa roda de rato, sabe? Que o ratinho fica correndo tentando pegar o queijo. Eu fiquei assim. Teve certo momento que eu comecei a só viver no automático. Só aceitando tudo. Ouvindo coisas que eu não desejo nem que meu pior inimigo ouça. Em janeiro eu tinha terminei esse relacionamento por vontade própria. Eu simplesmente vi que não tava legal. Depois de 2 anos eu finalmente entendi isso. Fui e falei, ó, não vai dar mais. Mete o pé, segue teu rumo. E em fevereiro eu comecei a meter o louco. Tava bebendo quase todos os dias. E quando eu bebia pra me acabar. Bebia pra desmaiar. Desmaiar não, porque eu nunca cheguei a de fato desmaiar, mas eu bebi pra dar trabalho. Os outros me carregavam. Passava uma vergonha total. Eu bebia muito. Saía mandando mensagem pra todo mundo, uma pior que a outra. E... comecei a fumar coisa ilícita. Comecei a fumar maconha pra um caramba. Quase todo dia eu fumava 1 ou 2 baseados. Fui demitido do emprego também em janeiro, faltou contar esse ponto. Ou seja, eu comecei a gastar o dinheiro da rescisão e do seguro em aposta, em bebida e droga. Velho. Eu lembro, me dá até uma raiva de mim quando eu lembro a situação. Daí nesse meio tempo eu resolvi tentar voltar a gravar vídeo. Simplesmente não consegui manter o foco. Eu cheguei a fazer é o vídeo do Misside, inclusive, que é o último que tá postado aí.
Eu cheguei a gravar ele inteirinho, mas pra editar eu não consegui editar. Porque me via tanta coisa na cabeça, tanta coisa. Eu comecei a me ver ainda mais apertado do que eu já tava. Essa prateleira aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês. Tudo isso daqui. Agora deixa eu abaixar de novo aqui. Tava lotado de mangás. Tinha mangá pra um caralho. Vendi tudo por causa de aposta. Vendi tudo, tudo. Porque teve uma hora que meu padrinho, ele me empresta o cartão dele, né? Daí chegou uma hora que eu usei o cartão dele. Tava chegando o dia de pagar. E eu usei o dinheiro que era pra pagar o cartão, eu usei pra apostar. Eu vendi isso aqui tudo, por merreca. Devia ter papo uns 5 mil em mangá, eu vendi pelo valor da fatura. Mangá raro, mangá que simplesmente não existe mais no mercado, eu vendi tudo. E eu me peguei de novo na mesma situação recentemente. Eu comecei a trabalhar na rua, entregando iFood, pá. Paga bem, paga bem. E por conta de eu estar recebendo bem, eu não me senti tão necessitado de ficar postando mais. Acho que deu algum efeito na minha cabeça e falou, mano, você já tá ganhando da hora, porque caralho você vai gastar com essa porra aí. Então eu consegui me dar uma controlada. Porém tinha dia que eu tava em casa, simplesmente gastava tudo que eu fiz na semana. Em dias aleatórios. Tipo, não era mais todo dia igual eu tava fazendo antes. Não era mais toda semana, era simplesmente do nada. Do nada. Aí era só quando eu ficava em casa. Então eu resolvi não ficar mais em casa. Eu comecei a sair pra trabalhar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sem folga. Eu comecei a ficar muito ansioso. Comecei a ficar no desespero. Por causa de financeiro. Comecei a voltar a pensar que se eu simplesmente sumisse do mundo, tudo ia resolver fácil. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que a vida funciona. Talvez resolvesse fácil, mas as coisas não são assim. E eu sabia que não era assim, por isso que eu nunca mais tentei pensar em desistir. Quer dizer, eu pensava, mas eu não queria. Eu chegava a vir, mas eu já mandava embora o pensamento, porque, porra, não vou fazer isso. No meu antigo emprego, pra vocês terem ideia, tem um negócio chamado ponte Itália. Eu pensava direto em ficar embaixo daquela porra e soltar a bobina, que era trabalhar com uns bobinão grandão de toneladas, quilos. Ou seja, eu pensava muito em me esmagar com aquilo só pra tudo acabar. E daí agora a gente chegou no ponto que aconteceu terça-feira. Eu, por trabalhar muito na rua, comecei a ouvir muita conversa. Comecei a falar com muita gente. E uma das pessoas que eu conversei, cheguei a trocar ideia, falou que já tentou se matar 3 vezes na vida. E logo depois dessas 3 vezes aí, em algum momento ele tomou o tal do cogumelo mágico, cogumelo alucinógeno. Deu, tá da hora, bom pra você, mano. Só que daí ele falou que quando ele tomou, a mente dele abriu, ele começou a ver tanta coisa boa na frente dele. Ele falou que chegou a ver Deus descendo pra trocar ideia com ele. Ele ficou trocando ideia com Deus, ele nunca mais pensou nessas coisas. A vida dele mudou, ele parou de beber, parou de fazer tudo. Deu caralho, mano. Foda. Foda, mano. Vou pesquisar. Comecei a ver vídeo atrás de vídeo. Nos comentários dos vídeos era em cada relato de gente que falou que usou e mudou de vida, que simplesmente se sentiu realizada, que a mente apagou todas as coisas ruins, sobrou só coisa boa. E o bobão foi lá e comprou, né? Isso é legalizado, pra quem não sabe, isso daí vende na internet fácil. Os caras mandam por correio. Você não tem dificuldade nenhuma de achar. E não é porque eu tô falando que o bagulho é legalizado e fácil que vocês vão ir atrás, seus filhos da puta. Não vão atrás disso. Sério, não vai. Não vai. Daí chegou em casa na terça. Meus pais receberam.
Eu queria muito que eles tivessem aberto a caixa e tivessem tacado fora. Eu não ia nem ter chegado perto daquilo. Mas enfim, eu peguei, subi pro meu quarto. E eu paguei por 3 gramas. Que eu tava pesquisando e disseram que era a tal da conexão ideal. Então eu paguei pelas 3 gramas. O cara me mandou um pacote com 10. Eu separei, pesei as minhas 3 gramas e separei o resto. Porque na minha cabeça ia acontecer tudo que eu tava lendo. Eu, em momento nenhum, eu pensei em pegar aquilo e tomar por uma vontade de, nossa, quero ficar doidão, quero me drogar, quero ver como é essa porra, não. Eu tomei na intenção de querer mudar o que eu tava sentindo. Eu queria basicamente melhorar minha vida. Porque eu nunca quis atrapalhar ninguém. Depois do que me aconteceu quando eu era moleque, eu nunca mais quis envolver ninguém. E pra começo de conversa, depois que eu saí da escola, pá, comecei a viver a minha vida, comecei a entender como que funciona realmente a vida, nunca mais eu me senti sozinho, sempre me senti amado por todo mundo, eu sabia que os outros me amavam, dá pra sentir quando alguém realmente gostava de mim. Essa não era a questão é que eu tava com muita coisa na cabeça, eu não sabia como resolver e eu queria a solução mágica. E eu não queria envolver ninguém. Ninguém sabia dessas coisas até o dia que eu falei pra todo mundo. Então eu fui, tomei as 3 gramas achando que ia melhorar, que eu ia ver tudo que estavam falando. No começo, foi até que tranquilo. Agora eu vou contar como que foi a brisa do negócio, porque. Não porque foi bom, mas porque eu tenho que falar pra vocês verem o que eu tava. Tentarem, pelo menos, imaginar o que eu tava vendo. Porque vocês não sabem, o bagulho ele faz você ter alucinação, né? Ele é psicodélico, ele vai fazer você ter umas visão louca. Pra alguns vai só mudar a sua visão de mundo. Você vai ver o mundo todo coloridão, todo vívido. Vai ver pique umas ondas, tá ligado? E pra outros vai dar o efeito contrário, que foi no meu caso. Tomei as 3 gramas, comecei a ver tudo colorido. Demorou um pouquinho, demorou por uns 15 minutos ainda. Daí eu comecei a ver tudo coloridão, pá. Eu tava ouvindo uma música. E em certo momento da música, a música soltou por sua culpa. E no que soltou por sua culpa, veio todas as lembranças que eu tinha das vezes que eu me senti culpado por alguma coisa. Basicamente começou a vir tudo de ruim. Que eu jurava ter esquecido. Começou a vir tudo. Todos os meus problemas eram ao mesmo tempo. Tudo que eu tava sentindo de ruim simplesmente apareceu com tanta força que eu comecei a entrar em desespero, eu me desesperei. E eu simplesmente comecei a pensar em me matar de novo. Pra ver se aquilo acabava. Então eu fui. Tipo, eu tava consciente, mas não tava ao mesmo tempo. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não conseguia controlar o que eu tava fazendo. É um bagulho de louco. Comecei a ver umas imagens na minha frente. Vou colocar exatamente o bicho que apareceu na minha frente. Vou deixar ele aqui do lado aqui pra vocês verem. Apareceu essa porra na minha cabeça um monte de vezes. Olhar pro lado ele tá me vendo. Olhar pra cima ele tá me vendo. Ele tá me cercando. Eu não sei o que significa. Eu tô tentando entender ainda o que significava aquele bicho. E acabou que eu acabei comendo o resto. 10 gramas de cogumelo. 10 gramas de psilocibina, se eu não me engano, é essa a palavra. 10 gramas de uma vez só no organismo. Nem os caras que usam isso recomendam passar de 5. Eu mandei logo 10. Não deu outro, o corpo não tá aguentando.
Desci pro banheiro pra tentar vomitar, não consegui. Comecei a entrar em desespero. E isso na brisa. Eu comecei a ficar desesperado na brisa. Era o meu consciente lutando contra o que tava acontecendo na minha cabeça. Eu comecei a... Pô, foi uma loucura. Foi uma loucura, eu não consigo descrever. Eu dei sorte que eu inconscientemente fui acordar minha mãe. No automático eu cheguei, mãe, me ajuda? Me ajuda? Meu pai não tava em casa, meu pai tava trabalhando ainda. Minha irmã já tava dormindo. Que aliás, eu tenho uma irmã de 4 anos de idade. Nesse meio tempo das minhas histórias aí, ela nasceu. Assim que meu avô morreu, ela nasceu. Veio pra cobrir um pouco o vazio da família. Daí... Eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a abraçar ela, eu pedia pra não ficar sozinho. Que eu tava com medo de morrer. Comecei a ficar com medo da morte. Eu vomitei tudo no banheiro. Levantei. Que minha mãe tinha ligado pro meu pai, né? Meu pai tava perto de casa, ele tava trabalhando, porém tava perto de casa. Como eu falei, meu pai é motorista. Ele tava rodando os aplicativos da vida e ele tá rodando perto de casa aqui, porque tá perto da hora de ir embora já, né? Daí ele veio correndo. Só que meu pai, ele não fazia a menor ideia do que tá na minha cabeça. Meu pai tava achando que eu tava me drogando por tá drogado. Ele começou a me chamar de nóia, os caras e tudo. Eu tentando explicar, ele não deixava eu falar. Daí que eu fui mexendo com a cabeça. Eu vomitei tudo no chão de novo. Que eu, porra... 10 gramas, eu vou tentar dar uma ideia pra vocês aqui. Deixa eu procurar alguma coisa. Aqui, mais ou menos isso daqui, ó. Vi mais ou menos isso no pacote. Esse espaço aqui, com mais ou menos essa altura aqui assim. Que ele tá a vácuo. Ele ficou uma... Eu vou deixar a foto aqui também, que eu tirei foto também. Eu botei tudo pra fora. Tudo que eu tinha comido no dia foi embora junto. Véi, foi horrível. Foi horrível. Eu lembro da sensação. Meu pai pegou, me levou pro médico. Foi me xingando. Pô, com razão. Com razão, meu pai. Com razão. Mas enfim, nós foi no médico. E no caminho do hospital, parecia que eu tava num videogame, velho. Eu deitado nessa exata posição no carro aqui, assim. Travado. Bagulho assim. Eu tava numa visão de funil. Ah, e aliás, eu tô rouco por causa desses vômitos. Eu vomitei tanto que eu fiquei rouco. Foi uma desgraça atrás da outra. Daí, enfim, eu tava vendo uma visão de funil. A minha lateral tá tudo muito perto e grande. E lá na frente tá pequenininho. Vamos dar um exemplo aqui também. Esse lápis sou eu. Aqui é meu crânio, aqui é meu pé. Eu olhar pra baixo, meu pé não tava aqui, meu pé tava aqui, ó. Tá vendo tudo assim, ó. Tudo afunilado. Daí os carros passavam, eu via o rastro dos carros. Pô, eu não vou mentir, essa sensação foi foda pra um caralho. Mas não quero ter de novo. Nunca mais. Nunca mais. E foi só isso também. Daí chegamos no hospital. Eu sentado lá na vila, meu pai conversando com a atendente e tudo. Todo mundo me tá achando de drogado. Todo mundo me chamando de nóia, os caras e tudo. A médica, que essas coisas que não tem trabalho depois é pros pais. Tipo, ninguém tem obrigação de saber o que eu tava sentindo. Eu não falava pra ninguém, ninguém ia imaginar. Pô, foda é que UPA só parece nóia lá, então... tranquilo. Eu sentado lá, eu comecei a olhar. Só olhar. Minha mente ficou tudo muito, muito devagar na minha volta. E eu tava muito rápido. Meu pensamento tava muito rápido. Eu comecei a pensar, porra, tem gente aqui com tanto problema maior que o meu. E eu tô sofrendo por coisa que aconteceu há anos atrás. Coisa que já foi até resolvida. Porém eu não tinha me resolvido comigo mesmo. Pra mim não tava resolvido. E... pô, fui pensando tanta coisa. Tanta coisa.
Até que chegou um momento que minha pressão subiu pra um caramba. E na mesma velocidade que ela subiu, ela desceu. Foi aí que. Foi aí que eu morri. Morri. Morri por um tempo. Meu olho. Minha visão apagou. Meu coração parou. Eu parei de respirar. Só senti meu cérebro desligando. Nessa hora começou a vir toda a minha vida pelos olhos. Comecei a me preocupar com a minha namorada, a Thalita. Comecei a me preocupar com. Comecei a me preocupar com os moleques, meus amigos, com a minha irmã. Comecei a me preocupar com todo mundo. Eu comecei a pensar nas promessas que eu fiz, que eu ia deixar de fazer, que eu simplesmente ia deixar de cumprir. Daí. Comecei a lembrar dos meus primos que morreram. Teve um que morreu novo também, num acidente de carro. A vida dele acabou tão rápido. E ele deixou tanto amigo. Deixou tanta gente. Teve meu outro primo agora que morreu recentemente. Começou a vir eles na cabeça. Começou a vir eles. Comecei a lembrar do meu avô. A última vez que eu vi meu avô, foi ele entrando num carro. Ele entrou num carro e morreu no hospital. E eu apaguei. Simplesmente apaguei. E da mesma forma que eu apaguei, eu voltei. Eu não sei se foi eles no hospital que me deram uma injeção de adrenalina, ou se foi Deus, porque eu voltei até a acreditar em Deus nessa hora que eu senti meu coração apertando, literalmente. Senti alguém pegando e fazendo. E voltei estralado. Olho esbugalhado, dente batendo. Essa mão, especificamente mão direita assim. E meu corpo todo duro, reto, duro, travado, reto, retaço, porra. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Em momento nenhum eu queria ter preocupado alguém. Em momento nenhum eu queria ter chegado a esse ponto. Eu não esperava que isso ia acontecer. Eu entrei em desespero. Eu ia deixar amigos incríveis, que eu amo esses moleque. Ia deixar minha mãe, ia deixar meu pai. Deixar minha irmã. Ia deixar minha namorada. Deixar minha avó, deixar meu avô. Isso ia deixar tanta gente. Eu ia deixar meus sonhos. Que mesmo acontecendo tudo, eu ainda tenho planos. Eu só não tô conseguindo ter cabeça pra colocar eles em prática, mas eu tenho meus planos. Tenho minhas vontades. Tenho tudo. Tenho muita coisa. E eu literalmente tenho tudo. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo. No outro dia tá todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo. Minha mina é lá da Vila Prudente, ela veio pra cá. E eu sou de Mauá, só dar o contexto. Ela veio pra cá, pra ficar comigo. Meus amigos, todo mundo saiu da casa. Teve uns que estavam no serviço, saíram do serviço e vieram direto pra cá.
Porra, o Gustavo, mano. Eu não vou citar o nome dele aqui, que o moleque é meu irmão, mano. O moleque é meu irmão, velho. Liguei pra ele 3 horas da manhã, assim que eu saí do hospital, o moleque me atendeu, velho. Me atendeu, né? Ficou uma cota conversando. O Pedro, que eu conheci agora. O Pedro Reis. Que tem outro Pedro aí. Esse outro Pedro eu também conheci agora, só que nós não é tão próximo. Mas o Pedro Reis. Eu tô citando o nome, foda-se, eu vou citar nome. Conheci o moleque agora. O moleque me mandando mensagem a cada 5 minutos perguntando como que eu tava. E o pior é que eu não queria deixar essa situação. Não queria. Bom, mas o pior já passou. Já tô melhor. Hoje eu fui dar uma volta, fui num parque, tomar um sol, tomar um sorvete. Agora eu tô aqui. Se estiver vendo alguma coisa passando aqui no reflexo do óculos, é que eu tô ouvindo uns rap de anime aqui pra ver se dá uma animada. Que eu gosto, foda-se. Pau no cu da opinião de quem fala que é ruim, eu gosto dessa porra. E amanhã já vou trabalhar de novo, que a vida não para. Eu vou terminar de editar o vídeo do Silent Hill. Que eu fiz a live aqui, 10 horas de duração. Eu fiz a live, vou terminar de editar. Postar ainda em dezembro, não vou conseguir postar esse mês. Esse mês eu não tô com cabeça pra editar vídeo. E o que eu queria. E aonde que eu queria chegar com isso daqui? Que se você tá precisando, se você sente alguma coisa dentro de você, não guarda, cara. Não guarda. Infelizmente você não vai conseguir ser forte o tempo todo. Vou falar pra você, suportar sozinho é a pior coisa que tem. Não que eu esteja dizendo que você é uma pessoa sozinha, ou que você não tem ninguém por volta, não nesse sentido. Se você não tem ninguém por volta, eu já não consigo te aconselhar, porque eu sempre tive muitas pessoas. Eu estou dizendo no sentido, você tem gente perto, porém você tem tanto problema, você não quer preocupar ninguém, você quer guardar tudo pra você, falando, não, deixa que eu resolvo. Alguma hora você não vai conseguir, você não vai aguentar suportar tudo. Procura alguém pra conversar. Procura uma ajuda médica. Eu mesmo agora vou, segunda-feira, vou passar no psicólogo. Do psicólogo eu vou passar no psiquiatra, que era coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. E se quiser trocar uma ideia aí, até mesmo você que eu acabei de falar que se sente sozinho, se quiser vir fazer amizade, eu tô aberto pra trocar uma ideia. Se tu não for bandido, não for assassino, não for estrupador, não for pedófilo, não for essas porra assim de mal da sociedade, pode chegar pra vir trocar ideia comigo que eu vou responder na moral. Só chegar no Instagram lá, eu respondo todo mundo, se alguém quiser. E é isso. Quase perdi a vida por besteira. Por algo que eu poderia ter resolvido se eu simplesmente chegasse e me abrisse pra alguém. Se eu procurasse ajuda. Bom, vou parar de gravar aqui. Vou pensar se eu posto isso ainda. Não sei nem se eu vou postar. Eu só queria soltar a fala aqui mesmo, soltar meus pensamentos, que eu tava com muita coisa na cabeça ainda. Passei o dia inteiro pensando. Por mim eu ficava horas e horas falando aqui, só que o telefone não vai aguentar. Então então é isso, tropa. Abração pra vocês.